Boa tarde a todos. A gente vai falar agora sobre o nosso capítulozinho que vocês já apresentaram no trabalho. Muitos trabalhos ficaram muito bons, né? Gostei muito. Falta muitas pessoas a entregarem, tá? Estou até preocupado porque que não estão fazendo os trabalhos. Mas aí a gente vai cobrar lá na nota, tá? Então, nos capítulos passados, a gente falou principalmente sobre essa Via Láctea, né? Esse caminho de leite. A gente falou, né, sobre os planetas anões, planetas do nosso sistema solar. Falamos aí que Plutão perdeu essa denominação de planeta por ser muito pequeno, um planeta anão, né? E falamos sobre várias coisas, constelações, né? Como se guiar pelo movimento aparente do Sol, né? Existe esse movimento aparente do Sol. Falamos sobre o movimento de translação, movimento de rotação que é o movimento que a Terra faz, gira em redor do seu eixo, e o movimento de translação que ela gira em redor do Sol, né? Falamos sobre o heliocentrismo, que é essa teoria do Sol está no centro de todas as coisas, e o geocentrismo, a teoria da Terra está no centro do universo. Ok, falando muitas coisas. E agora a gente vai falar aqui um pouco sobre essa Terra, né? Na página 112. Se você quiser acompanhar, você pode abrir o seu livro. Primeiro, diferenciar, né? Professor, qual é a diferença de geologia para geografia? Olha, a diferença é basicamente que os geólogos, eles estudam mais precisamente a Terra. Apesar das palavras terem a mesma epistemologia, né? Geo significa terra e logia significa o estudo, né? Então, por mais que as palavras sejam parecidas na terminologia, geologia, geografia terem as mesmas palavras, nos radicais, os mesmos significados, elas são diferentes porque a geografia ela não se limita somente ao estudo da Terra. A geografia ela estuda a Terra, tudo que diz interesse aos seus moradores, tudo que diz interesse ao homem, a geografia ela visa estudar, né? E a geologia ela já estuda especificamente a Terra, né? Já estuda a formação da Terra, as eras geológicas, como é que essa Terra ela foi formada e qual a datação, né, qual a idade dessa Terra, do nosso planeta. Então, agora a gente vai falar sobre essa questão da geologia. Não vamos adentrar muito profundamente, vocês já apresentaram, né? Então, a geologia ela vai dividir a idade da Terra em eras, em períodos, em épocas, né? A gente sabe, para nossa fé, o que a gente acredita, né, no nosso professamento religioso, a gente acredita que Deus criou esse planeta. Mas para a ciência, perdão, para a ciência, quem criou a Terra foi uma grande explosão, né? O universo surgiu nessa grande explosão chamada de Big Bang, né? A ciência ainda não conseguiu provar, explicar, né? Apenas uma teoria, uma hipótese, ok? Então, nessa teoria desse Big Bang, dessa grande explosão, o planeta Terra ele foi surgindo e foi se formando, né? Então, aí a Terra tem essa idade, essa datação de 4,5 bilhões de anos. Então, com essa grande explosão, o planeta era uma grande massa incandescente, uma grande bola de fogo. E ele começou a se resfriar. Essa massa pastosa resfriada se chama magma, né? Que após em seguida essa consolidação, essa solidificação gerou essa litosfera, que é onde a gente está pisando. A gente está pisando na litosfera, ou também chamado de crosta terrestre, que é essa parte sólida da Terra. Ok. Aqui na página 114 está explicando como é que se formou os oceanos, né? Se a gente está no nosso planeta, se a gente está nessa litosfera, né? A gente vai ver agora como é que a gente formou, como é que se foi formado
além dessa atmosfera, né, que a gente está, aliás, que a gente está, como é que eu posso dizer, ambientada essa atmosfera, aqui na página 114 está mostrando como é que se formou isso. Devido a esse resfriamento, essa resfriação dessa grande bola da incandescente, esse resfriamento ele liberou esses vapores d'água, liberou o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, né, porque foi resfriando, além da ação dos vulcanismos, né? Então, resultou na formação desses gases e atraiu a gravidade, formando a atmosfera do nosso planeta. Então, esse resfriamento ele formou esses gases, né? E com isso a atmosfera do nosso planeta ela foi formada. Por isso a gente tem, né, como respirar, por isso a gente tem como ter essa grande capacidade de ter o gás oxigênio para que a gente possa respirar devido a essa atmosfera terrestre, né? Por isso que não existe forma de vida comprovada em outros planetas, porque eles não têm essa atmosfera que a gente tem. Ok, então com esse processo de radiação solar, com esse processo de vapores d'água, foram formando grandes chuvas, né, nas áreas de depressões. Todo mundo sabe que depressão é um terreno bem mais baixo que o terreno em redor, né? Um grande buraco. Tá? Existem as depressões relativas e as depressões absolutas. As depressões relativas são baixas, né? Não são muito grandes, não são buracos muito profundos, e as depressões absolutas são buracos, né? Aliás, grandes buracos, tá? As depressões absolutas. O nosso país não tem depressões absolutas. Nosso país só tem depressões relativas, tá? Exemplo de depressões absolutas, o Grand Canyon, lá no Arizona, lá nos Estados Unidos. Ok. Então, com esse resfriamento, com essa capacidade de grandes chuvas, né, de precipitação, muitas chuvas, aconteceu a formação desses oceanos, também chamado de hidrosfera, né? Hidro quer dizer água, esfera, uma bola, né? Uma grande massa de água. Então isso fez com que surgisse aí, com esse resfriamento, com essa ação do Sol, aconteceu várias formações de nuvens, choveu muito e nas grandes depressões foram formando a hidrosfera, né? A grande massa de água. Ok. Dessa grande massa de água, para a ciência surgiram aí nos oceanos as primeiras formas de vida. Então, se te perguntarem de onde surgiu as primeiras formas de vida, você diz que as primeiras formas de vida surgiram dos oceanos, tá? Primeiro, para a ciência, surgiu os peixes, depois os anfíbios, depois insetos, répteis, aves e os mamíferos. Todo mundo sabe, né? Anfíbio, insetos, répteis, aves e mamíferos. Somos nós, né? Mamíferos que mamam. Passam a povoar a Terra e os oceanos. Aí, em cerca de 3,8 bilhões de anos, esse processo foi acontecendo. O homem ainda não surgiu aí nesse processo, né? Primeiro foram os peixes, depois anfíbios, insetos, répteis, aves e mamíferos. Bem aí na página 115. E aí está mostrando esse surgimento dos primeiros hominídeos, né? Com essa evolução. Os primeiros primatas, né, os primeiros hominídeos, são os primos, né, os parentes indiretos do macaco. Não que a ciência nunca disse que o homem evoluiu do macaco. Ele está dizendo de um primata, de um primo em comum com o macaco. Né? Então surgiu aí entre cerca de 3 e 7 milhões de anos, começou a surgir esse nosso ancestral do gênero Australopithecus. O gênero Australopithecus. Por que é um gênero? Desse Australopithecus surgiram outros gêneros, foram sendo descobertos, com os fósseis, né, estudados, foram sendo descobertos novos tipos de Australopithecus, como os Paranthropus bolsei, Paranthropus robustus, Australopithecus africanos, Australopithecus garni, Homo habilis, que já tinha a maior habilidade em praticar
a sua caça, em coletar, enfim. O Homo erectus, porque já andava ereto, né? Não andava mais de quatro. O Homo neanderthalensis, Homo ergaster e o Homo sapiens. Isso aqui, ó, em passar de 3 a 7 milhões de anos até hoje, tá? Tá aqui na página 115 essa evolução. Tá. Então, como ele está dizendo aqui na página 116, a Terra é um mutante, né? Sofreu várias mutações, sofreu vários períodos, várias eras. A paleontologia, o paleontólogo e o arqueólogo, eles são muito importantes, porque é através da paleontologia e da arqueologia, que a gente já estudou no primeiro capítulo, a gente já sabe que o paleontólogo ele estuda mais precisamente os fósseis de seres vivos. E os arqueólogos eles já estudam mais as construções antigas, os castelos, né? E a gente já viu que são usadas várias formas de datar, né, um fóssil quando ele é encontrado, como por exemplo o carbono 14, que é para saber se aquele fóssil, qual a idade dele, né, se tem muito fóssil, ele é recente, se tem pouco, perdão, se tem muito carbono, ele é recente, se tem pouco carbono, ele é antigo, porque todo ser vivo é formado por carbono. Então, quanto mais antigo, mais vai se desgastando o carbono, vai se soltando do fóssil. Ok, e a termoluminescência, né? Que é aquele processo de aquecer um material a mais de 500 graus. Então, um fóssil não é aquecido assim, mas uma pedra, uma construção antiga, um castelo, para saber de qual a era, qual o tempo que aquele castelo foi feito, ou que aquele fóssil foi encontrado, que ele tem aquela idade, né? Então, a geologia, a paleontologia e a arqueologia, elas são co-irmãs, elas se colaboram muito, né? Ó, a geologia, ela divide esse período aqui da Terra, né, essa idade da Terra, em várias eras, né? Aqui na página 119, tá mostrando. Sim, antes disso, deixa eu falar aqui que na atividade vai te perguntar sobre qual a diferença do tempo histórico para o tempo geológico. Então, tempo histórico é quando a gente faz alguma coisa. Esse tempo que você está me assistindo nesse vídeo, ele é o tempo histórico, né? Envolve pessoas, né? Estão modificando o seu tempo, estão utilizando o seu tempo. E o tempo geológico, ele é esse tempo que a gente está falando, as eras da Terra, a idade da Terra, é tudo relacionado à Terra, geoterra, né? Então, a idade relacionada aos processos que a Terra sofre, né? Com esse chamado de intemperismo. O intemperismo são as ações que o tempo provoca na Terra, né? Como a ação do tectonismo, do vulcanismo. Vocês já estão vendo aí, já estamos estudando sobre isso. O tectonismo, né? A ação dessas placas tectônicas, né? A orogênese, que é o choque dessas placas tectônicas, elas vão formando aí as montanhas, vão formando as grandes altitudes. Então, isso é a geologia. Vai estudar essa era da Terra, essas ações internas do relevo e as ações externas do relevo. As ações internas já sabemos, as placas tectônicas, os vulcões, né, as erupções, os agentes externos, o vento, a chuva, o homem. Então, olha aqui, na página 119 está mostrando tudo isso. Ó. As eras da Terra, né? A era azoica, é o início da Terra. Pré-cambriana, quando foi formada aqui, ó, quando foi resfriando a Terra, né? Então, essa pré-cambriana é dividida em arqueozoica e proterozoica. Aqui foi há 3,9 bilhões de anos surgiram os primeiros seres vivos. Na era depois, paleozoica, mesozoica e cenozoica. A paleozoica foi surgindo o que? As florestas, né? Foi dando a origem às reservas de carvão, de pedras preciosas. Surgiram os primeiros répteis e anfíbios, primeiros insetos, peixes, crustáceos, invertebrados, moluscos e crustáceos. Crustáceos, que são os que têm, né, crosta, né, os que têm uma
capazinha de proteção, como o caso das lagostas, como o caso dos seres que têm casca para se proteger. Tá. A Mesozoica foi formando aí em 3, né? A Paleozoica tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos. São vários períodos. Estou só passando aqui para vocês entenderem melhor, porque lá na atividade vai perguntar quando foi que os seres humanos surgiram. Então você vai dizer, ó, na era Mesozoica, por exemplo, surgiram os peixes, pássaros, répteis, os sáurios, caramujos, anfíbios, répteis. Na Cenozoica surgiram os seres humanos, tá? Não só os seres humanos, como mamíferos, pássaros, insetos e répteis. Continuo já.